vamos falar aí do famigerado filme de terror do Jovem Nerd com todos os spoilers, tá? Fique aí avisado antes de se seguir aí por sua conta e risco, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu gostei do filme. Tá? Ele tem seus erros, mas acho que muitas dessas falhas aí vêm da alimentação de grana do filme, né? Mas eu quero começar aqui dizendo que o maior problema do filme, para mim, é que eles vendem como horror cósmico um filme que claramente é um folk horror, tá? Eu entendo que eles estejam vendendo o filme como horror cósmico por causa do Nerdcast RPG de Cthulhu, que tem livro, tem quadrinho, já tem todo um público ali alimentado por essa ideia, né, dos fãs do Jovem Nerd ali. Então faz mais sentido você vender o filme falando que ele é nessa mesma pegada, né, que o público dele já conhece, né, e o público do Jovem Nerd não necessariamente é um público que é fã de terror, né, que consome ali o gênero e seus subgêneros, né, geralmente é uma galera que assiste mais um terrorzinho aqui e outro ali quando fura a bolha. Então eu entendo a estratégia, mas como fã de terror eu deixo aqui um aviso para outros fãs de terror, tá? Não vai esperando um horror cósmico, você vai se decepcionar, mas sim um folk horror. Ah, mas ele não funciona como horror cósmico? Cara, até funciona, tá? Mas eu posso dizer que como horror cósmico ele é um filme medíocre, enquanto como folk horror ele funciona até muito bem. Para você que não está entendendo nada do que eu estou falando, eu preparei aqui inclusive uma explicação sobre o que define o horror cósmico e o que define o folk horror geralmente, né? Porque obviamente existem variações, né? Como eu disse, a própria carne pode ser visto como um horror cósmico ruim, mas é como folk horror que ele se destaca no final das contas, né? Então vamos lá. O que é um folk horror, né? Vamos começar pelo folk horror. O foco aqui está no local, no tradicional e no primitivo. O perigo emana de forças antigas arraigadas a um lugar específico e às suas crenças. Geralmente acontece em áreas rurais, isoladas e pitorescas, como vilarejos remotos, florestas densas, charnecas ou ilhas. A paisagem é quase um personagem. O horror surge de cultos, religiões antigas, feitiçaria ou pactos com entidades naturais e terrenas. Os rituais são muitas vezes brutais e envolvem sacrifícios. A força antagonista está intimamente ligada à Terra, às estações e aos ciclos naturais. Não é uma força alienígena, mas algo que sempre esteve lá. Os vilões são frequentemente os próprios habitantes locais, que seguem tradições arcaicas e veem os forasteiros como uma ameaça ou como peças para seus rituais. A motivação do mal, por mais bizarra que seja, tem uma lógica interna: garantir a colheita, apaziguar um deus da natureza, manter uma tradição, enfim, o público pode entender de onde vem o horror, mesmo que não o aprove. E aí temos aqui alguns exemplos, como a bruxa, Midsommar, o Homem de Palha e Colheita Maldita. Né? A tríade que define um folk horror é um local isolado, um sistema de crenças e um ato de violência ritualística. Já o horror cósmico, o foco está no universo e no desconhecido. Né? O horror emana da insignificância humana perante um cosmos indiferente e repleto de forças incompreensíveis. As entidades cósmicas não são inerentemente mais, elas são tão vastas e antigas que a humanidade é para elas como formigas são para nós, insignificantes. O verdadeiro terror é a irrelevância da existência humana. A mente humana não pode compreender a verdadeira natureza do cosmos. Tentar fazê-lo leva à loucura, pois nossa realidade e leis da física são irrelevantes para essas entidades. Os deuses ou criaturas são frequentemente descritos como formas geométricas impossíveis, massas de tentáculos ou coisas que desafiam a descrição. O horror está no que não é mostrado. O perigo geralmente é desencadeado pela busca por conhecimento que a humanidade não deveria ter, livros antigos, cultos secretos que adoram essas entidades. O desfecho raramente é vitorioso. O melhor que se pode esperar é a fuga ou a ignorância. A vitória é impossível. E aí, como exemplos, nós temos Corrente do Mal, Enigma de Outro Mundo, Aniquilação e A Cor que Caiu do Espaço. Obviamente, mais uma vez, tem como essas duas coisas se misturarem, mas não acho que foi o caso aqui, tá? Principalmente com uma informação vinda do próprio Azaghal, né, que é produtor e roteirista do filme, onde ele diz que a criatura que aparece no final é inspirada no Mapinguari, né, uma criatura aí brasileira lendária que tem origem ali em contos de povos indígenas, né? Então, assim, lugar isolado, ritual para conter uma criatura extremamente ligada à natureza brasileira, isso está muito mais para folk horror do que para horror cósmico, né? E mais uma vez, o filme funciona muito
mais como folclore do que como horror cósmico também. Mas, como eu disse anteriormente, eu gostei do filme, eu gostei muito dos personagens do filme, embora o roteiro dê ali umas vaciladas de vez em quando, né? Tem muitas coisas para dizer sobre o personagem do Percy, além do que todo mundo já falou, ele é excelente, uma aura superior, completamente assustador, foda pra cacete, né? Mas eu queria falar um pouco também aqui da personagem da Jade Mascarenhas, né? Porque ela também é foda, né? Ela tem uma história bizarra ali, onde eles usavam os bebês dela, né, como sacrifício antes da guerra começar, né? Isso foi algo que eu só fui perceber quando eu assisti pela segunda vez. Tem a cena onde o soldado cuzão tá lá no quarto com ela e tal, e ela tá completamente maluca ali, falando que ela tá grávida de novo, que ela pode sentir o bebê, sendo que eles tinham transado ali na noite anterior, né? E aí ela mostra a barriga dela ali cheia de cortes ali, né? Cheia de cicatrizes das cesáreas que ela teve que fazer ali, né? E aí, vendo pela segunda vez e entendendo isso, eu fiquei tipo, porra, caralho, tá? Entendi. Então, eles usavam os próprios filhos como sacrifício, né? A própria carne, né? Para manter aquela criatura presa ali, né? E aí, com a chegada da guerra, tem mais gente perambulando por ali, os sacrifícios mudaram, eles pararam de precisar usar ali os próprios filhos, né? Que isso é uma coisa que o Percy deixa claro também depois, né? Ele não tá ali porque ele quer, não foi ele que quis que isso acontecesse, ele só caiu ali e entendeu que alguém precisava fazer esse trabalho para impedir que uma força pior surgisse, né? Algo pior do que a guerra, algo que mataria muito mais do que qualquer guerra que já existiu, né? Então ali antes, no desespero, ele usava a garota e eles tinham filhos e esses bebês eram sacrificados para impedir o surgimento daquela criatura ali. Isso eu achei muito foda, tá? E aí um outro personagem que eu vi poucos falando sobre, que me surpreendeu bastante, foi o personagem do Jorge Sauma, né? Que quando eu vi os trailers ali, eu vi que ele tava no filme ali, a primeira coisa que eu pensei foi, puta que pariu, que casting merda, né? Mas nada contra, calma que eu explico, né? O Jorge Sauma, ele tá muito marcado na minha cabeça como, se eu não me engano, acho que o nome dele era Tatalo, né? De Toma Lá da Cá, que era uma série de comédia do Miguel Falabella na Globo, né? Um rolê meio sai de baixo e tal. Então, eu vendo os trailers, eu só conseguia ver o Tatalo ali, né? Que eu só era a única atuação que eu tinha visto dele, assim, que tinha me marcado mais, né? Era por ignorância minha, no final das contas, né? Porque esse maluco entrega aí talvez a segunda melhor atuação do filme, né? É difícil conseguir ultrapassar o Percy ali, mas ele entrega muito bem, né? Ele é um playboy que quer ser amado pelo pai, mas é um puta de um covarde, né? A gente vê isso em alguns momentos do filme ali, mas eu achei que ele entregou pra cacete isso aqui, tá? O Tatalo não veio na minha cabeça em momento nenhum enquanto eu assisti o filme ali. Inclusive tem uma parte muito foda que ele chega pro Percy e fala, pô, se inscreve lá no canal do João Magara, não custa nada, clica no like ali embaixo ali, se inscreve para não perder nada. Ele tem um podcast também sobre cultura pop que sai toda sexta-feira no Spotify. Ouve lá enquanto você fica esperando a próxima vítima aparecer para você sacrificar. Achei foda demais essa parte. Agora, um dos maiores problemas do roteiro do filme, a parte que mais me incomodou, também veio de uma cena com ele, tá? Com o personagem do Jorge Saúme. É um problema de roteiro, não tem nada a ver com a interpretação dele, né? Em determinado momento ele tá sozinho lá no quarto com outro soldado que tinha sido baleado, e do nada ele lança ali pô, e se essas correntes aqui não forem para ninguém entrar, mas na verdade para alguma coisa não sair, tem alguma coisa estranha nessa casa, né? Ele lança essa assim. Só que o problema é que a gente só vê ele começando a prestar atenção nas coisas esquisitas da casa depois que ele já disse isso. Então fica meio tipo, pô, ele chegou nessa conclusão meio do nada, saca? Porque assim, eles estão, beleza, eles chegaram lá na casa do Percy no meio da noite, Percy é essa figura estranha, né, esquisita, mas até então todas as desculpas que o Percy deu para eles ali, né, pros soldados, fazem sentido pra caralho, né? Ele fala, ó, eu vou trancar vocês aqui no quarto porque vocês são três desconhecidos, nós somos apenas um velho e uma garota, né? Tá de noite, a gente vai dormir, eu não vou confiar em vocês soltos zanzando por aí, né? Aí depois ele fala, vocês vão tirar essa bala da perna do amigo de vocês, porque senão essa porra vai infeccionar e vai dar uma merda do caralho. É um ser esquisito, o Percy demonstra ali seus preconceitos, né? Nesse começa a ficar claro ali os preconceitos do Percy em cima ali do personagem, né? Que tá baleado. Mas até então não tem nada que aplique pro sobrenatural.
entendeu? Pra essa desconfiança do tipo, tem algo muito esquisito nessa casa. Fica meio... Sacou? Tipo, essas coisas poderiam ser... essas coisas até poderiam ser o suficiente pra ele ficar, tipo, porra, acho que eu vou dar uma olhada por essa casa aí, porque, porra, esse velho parece meio sádico e tal. E aí sim, aí ele veria o berço, ele veria o cadeado lá com o símbolo, né? E aí sim ele chegaria a essa conclusão, né? Pô, isso não for para ninguém entrar, mas sim para alguém, para alguma coisa não sair, né? E eu acho que é nesse lugar que o roteiro mais falha, de mostrar melhor as intenções dos personagens ali, tá? E mostrar isso ao ponto que a gente consiga entender com clareza e não precise ficar fazendo headcanon, tá ligado? Eu acho que eles é, escreveram os personagens como se o público já soubesse a mesma coisa que eles sabiam enquanto escreviam os personagens, sacou? Faltou explorar melhor as intenções dele ali. O personagem louro lá do nada, ele chega uma hora que ele fala, tipo, não, eu não vou mais embora com vocês, eu vou ficar aqui. E aí a gente precisa fazer um certo esforço ali para entender que ele tá ficando, na verdade, porque ele transou com a garota lá e viu onde é que ficava a chave pendurada, e ele tá de verdade de olho no quanto pode valer o que tá guardado dentro do armário do velho ali. O filme, ele mostra isso, mas ele mostra muito rápido. E a cena onde ele decide ficar e não ir embora com os outros não parece que a decisão está sendo tomada por conta disso. A expressão no rosto dele tá de outra coisa. Parece que ele tá continuando o que o personagem do Jorge Saúma estava desconfiado antes. Sacou? Parecia que era ele que estava desconfiado que aquele lugar era esquisito, quando na verdade era para ele estar ambicioso, querendo roubar as coisas que tem na casa ali, né? Ele claramente estava usando a garota para tentar pegar, né? Claramente não, é justamente esse o problema, né? Não era claramente, mas tipo, dá para entender, mas demanda um certo esforço, assim, e não que as coisas precisam ser mastigadinhas e, né, colocadas dentro da boca do espectador só para engolir, mas eles se garantem demais de que tá todo mundo conseguindo compreender isso que tá acontecendo ali, quanto muitas dessas informações que eu tenho aqui, eu não sei, que eu tô falando aqui para vocês, eu não tenho nem muita certeza se de fato é isso. Eu acho que o personagem que fica melhor trabalhado, melhor explicado em quem ele é o personagem do Jorge Saúma mais uma vez, né? Ele talvez seja o mais óbvio, ele é um covarde que o pai enviou pra guerra para se livrar do peso morto que ele era, né? E ele convence muito bem nesse papel, inclusive. Só que de repente, depois de bater a cabeça diversas vezes contra a parede ali, levar várias coronhadas do Percy, de repente ele decide viver. Sacou? A gente é surpreendido, a gente achou que ele tinha morrido, de repente ele aparece vivo, né? De repente ele decidiu ali que precisa, né? Que quer voltar para casa, não importa o que aconteça, né? Eu entendo também que essa decisão foi tomada para mais uma vez fazer uma crítica ao cidadão de bem, né? Coisa que eles repetem umas 3 vezes no filme com esse mesmo termo, né? Cidadão de bem. Não me entendam errado, tá? Eu gosto dessa crítica, eu vou sempre apoiar qualquer crítica ao cidadão de bem, por pior que ela seja. Mas eu acho que ele ter sobrevivido e matar a garota destoa bastante do que a gente viu do personagem durante todo o filme. E aí você pode me falar, não, mas de repente isso foi uma mudança, essa experiência de quase morte dele ali pode ter sido uma mudança. Pode, mas mais uma vez isso é headcanon. Isso é mais uma vez a gente tendo que fazer o trabalho que os roteiristas não fizeram. Deveria ter tido uma cena dele lá com a cabeça fodida, tendo uma visão, tendo, né, alguma coisa ali que fizesse ele mudar de ideia. O que piora tudo isso para mim é porque depois a gente vê que ele continua um covardão da porra, que ele não mudou absolutamente nada. Sacou? Então essa mudança não é mostrada em momento nenhum. Pelo contrário, é mostrado que ele continua exatamente a mesma pessoa. Outra coisa que eu não gostei foi da morte do Percy, né? Não por ele ter morrido, mas da forma como ele morreu ali, naquele discurso dele com a boca torta ali, explicando o final. Eu achei que ficou meio ruim, tá? Eu não sei nem se eu sei explicar muito bem o que eu achei ruim ali, mas eu acho que o mais próximo é que eu acho que a atuação de uma pessoa com a cara torta por ter levado ali um monte de ferro quente na cara não ficou boa, tá? E não, eu não sou nenhum especialista em atuação de gente com a cara torta por causa de um ferro quente, tá? E é justamente por isso que eu não sei explicar o que me incomodou nessa parte em específico
tá? Mas eu acho que talvez o mais próximo que eu posso chegar de tentar explicar é, é que imitar alguém com a boca torta e atuar como uma pessoa com a boca torta são coisas diferentes. E nessa cena eu fiquei com a impressão de que o Percy estava imitando uma pessoa. Com essas imitações bestas de festa, tá ligado? Quando alguém imita um bêbado numa festa é diferente de quando um ator interpreta um bêbado num filme, sabe? Eu acho que isso é o mais próximo. E aí, como o Percy é esse cara com essa presença que, né, se destaca ali no filme inteiro, ter esse momento que ficou meio tipo. Eu não sei se isso é um problema do Percy, eu não sei se isso é um problema da direção, eu não sei dizer ali qual foi o real problema, mas eu acho que isso deveria ter sido feito um pouco, de uma forma um pouco melhor ali. Não me convenceu, não me agradou, eu achei que ficou bem ruim, na verdade. Talvez tenha sido a pior parte do filme para mim. Deve ter um jeito mais fácil de explicar isso, mas no momento é o que eu consigo. Espero que vocês tenham entendido. Ah, mas você disse que gostou do filme, mas só falou mal dele. Falou mais mal do que bem. Verdade, pode até ser, tá? Mas eu gostei do conjunto dessa obra, tá? Por mais que eu tenha essas observações, eu ainda gostei do resultado final, né? Eu vi muita gente reclamando da falta de gore no filme, que eles nunca mostram as coisas acontecendo, né? O maluco tem a perna serrada, eles não mostram a perna do maluco sendo serrada. A garota tem a cabeça esmagada, eles não mostram a cabeça da garota sendo esmagada. Eles têm que tirar a bala da perna do maluco, eles não mostram eles tirando a bala da perna do maluco. E por mais que eu acredite que mostrar isso deixaria o filme mais impactante, né, mais aterrorizante, eu entendo que muitas dessas decisões ali tiveram que ser tomadas por conta de orçamento, né? É caro você conseguir fazer isso, né? Se mostrar ali serrando a perna, né? Tem que colocar, por mais que ele já tivesse a perna que depois é utilizada, eles teriam que fazer um rolê de uma perna completa para serrar com um material que parecesse pele de verdade, né, carne humana, né, para não ficar aquela coisa meio Hermes e Renato ali serrando uma perna de um manequim, né? Então tudo isso é caro, né? Então eu entendo que essas coisas tenham sido deixadas de fora. Eu não acho que isso atrapalha tanto assim o filme como tem algumas pessoas têm dito por aí, tá? Não acho que é a quantidade de gore que define o quanto que um filme é bom ou que um filme é ruim. Ah, mas os caras têm grana pra cacete. Sim, verdade, mas fazer um filme também custa grana pra cacete, né? E eu acho que ninguém em sã consciência vai esvaziar a conta do banco, né, para investir tudo num projeto, um projeto de terror brasileiro numa época onde as pessoas estão indo cada vez menos aos cinemas, né? Porque os caras estão cheios de dinheiro que eles vão botar todo o dinheiro que eles têm para fazer o melhor filme do mundo. Já sobre a produção do filme é outra coisa que eu não tenho nada a criticar, né? O figurino, a ambientação. E aqui eu entro pro coro dos que dizem que se fosse um filme aí com o envolvimento da A24 ambientado na Guerra Civil Estadunidense, tinha gente falando que é do terror do ano e os carai, tá? Isso aí eu sou obrigado a concordar pra cacete. A direção ali, tudo, o filme conversa bastante justamente com esses filmes de terror, com alguns filmes de terror da A24 que são aclamados, tá? A Bruxa, Hereditário, Ao Cair da Noite, um negócio assim, No Cair da Noite, alguma parada que é um filme chato pra cacete, todo mundo paga um pau do caralho só porque é da A24, sacou? Então, assim, eu concordo com isso e eu defendo. A gente precisa quando a gente vai assistir uma produção brasileira que não tem a Globo envolvida, que não tem um monte de patrocínio envolvida, isso precisa ser levado em consideração na hora. Óbvio, você não precisa gostar do filme por conta disso, mas isso precisa ser levado em consideração na hora de você avaliar e ver o que essas pessoas conseguiram fazer com os recursos que elas tinham. Sacou? Eu acho que isso é importante de colocar na mesa aí. Por isso que eu estou sempre falando do orçamento, que eu nem sei quanto que foi, né, no final das contas, mas a gente sabe que é caro, né, fazer filme que não seja, né, qualquer filme é caro, né, mas tipo, você vai fazer um filme de comédia normal, que você não precisa usar sangue, você não precisa usar CGI pra cá, sacou? Tipo, né, sai mais em conta. E além de tudo isso, tem um fator importantíssimo sobre a existência desse filme que eu acho que é movimentar a criação de mais filmes de terror ou fantasia nacionais, né? Porque sim, eu sei que o Jovem Nerd e o Ian SBF não reinventaram o terror nacional, né? Não são eles que estão trazendo o terror nacional de volta, tem muito terror brasileiro bom por aí. Esse ano mesmo, se eu não me engano,
saiu O Prédio Vazio, do Rodrigo Aragão, que é um cara que está aí há anos fazendo filme de terror foda, também com um orçamento limitado ali, mas, porra, sempre tentando manter a parada viva aí, então acho também injusto, né? Ficar falando, oh, Jovem Nerd, primeiro filme de terror e tal. Não, tem vários outros filmes de terror acontecendo por aí, né? Se você for fã de terror, eu acho que é válido você dar uma pesquisada aí, você vai encontrar que o Brasil tem produzido sim vários filmes de terror ao longo dos anos aí, tá? Não é só Zé do Caixão lá atrás e também não é só Jovem Nerd aqui agora, tá? Nesse caminho todo tem uma longa estrada de pessoas produzindo filmes independentes de terror, obviamente com muito menos dinheiro do que essa produção do Jovem Nerd, mas existem. E eu acho que ter todos esses holofotes apontados para esse filme de terror do Jovem Nerd, que é um sucesso, e aqui eu não estou falando de bilheteria, né? O filme foi para festival, o filme ganhou prêmio, né? Definitivamente, se eles quiserem fazer um outro filme de terror, eles vão conseguir financiamento muito mais fácil, eles vão conseguir, se eles quiserem patrocínio dessa vez, eles vão conseguir de uma forma bem mais fácil. Então, eles vão conseguir aumentar isso. E eu acho que com esse filme de terror se destacando, outros filmes de terror vão conseguir se destacar também. Existe, inclusive, já tem tido um aumento na produção de filmes brasileiros que não são apenas de comédia ou drama, né? Tem alguns filmes de terror vindo por aí. Tem inclusive um que eu acho que é A Herança, que é um folk horror maravilhoso, que tá, se eu não me engano, na HBO Max. Vale a pena vocês darem uma olhada lá depois. Enfim, eu acho que é sobre isso. Eu acho que além do que é o filme por si só, que como eu disse, eu gostei do conjunto inteiro dele, embora ele tenha seus erros, eu acho que um problema desse filme é que talvez, e aí eu posso estar enganado, tá? Vozes da minha cabeça. Eu acho que o maior problema desse filme é que ele talvez não tenha sido feito por pessoas que entendam o suficiente de terror para conseguir fazer uma coisa talvez um pouco mais diferente, conseguindo lidar com esses problemas de roteiro que eu disse anteriormente, de uma forma que não ficasse assim, tipo, pô, te incomodou, e talvez tivesse um jeito de fazer melhor mesmo com o orçamento que eles tinham, né? Acho que o Jovem Nerd, Azaghal e o Ian SBF não são grandes consumidores de terror no geral, né? Obviamente eles devem conhecer os clássicos, né? Alguns modernos que estão por aí, mas eu acho que eles não consomem o suficiente ali, porque e aí eu não estou falando só de mim, acompanho uma galera que cria conteúdo, tem canais exclusivos, né, criação de conteúdo exclusivo sobre terror, que dizem a mesma coisa. Existem ali problemas que seriam fáceis de ser solucionados, como aquele problema de montagem lá em cima, que era só inverter a cena ali e ficaria muito mais fácil de você conseguir resolver esse problema. Enfim, é isso, né? E para terminar, já ia esquecendo, para terminar, tem uma coisa que eu preciso dizer que eu tô vendo todo mundo falando, né? Que é não, o filme não precisa de continuação, tá? Esse é um dos grandes acertos do filme, é justamente terminar daquela forma com o mal se libertando. Fim, acabou. É assim que grandes filmes de terror terminam. Não precisa de uma continuação. Não precisa ter o 2 com a galera caçando a criatura no meio do mato. Não, não. Façam mais filmes. Façam mais filmes de terror, principalmente, mas esse filme acabou aqui. Tá? Contem a história dos quadrinhos, faz o que vocês quiserem, mas esse filme não precisa de continuação. Por favor, parem de pedir continuação para a própria carne, tá? Aquele final é o final perfeito para isso tudo aqui. Seja você achando que é um folk horror, seja você achando que é um horror cósmico, é assim que bons filmes de folk horror ou horror cósmico acabam de qualquer jeito, tá? Enfim, acho que é isso. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, caso você tenha gostado, né? Se curtir um podcastzinho bom para ouvir ali enquanto você está lavando uma louça, esperando o busão, fingindo que está trabalhando, tem episódio novo do Papo Lock toda sexta-feira lá no Spotify, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, um abraço, até a próxima, tchau!